Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem passadas oralmente. Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na criatividade, pela mente humana. Possui características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Pronto? Uhum. Pronto. O que é que vocês perceberam aí que teve de semelhante no que a Letícia, a Maiane e o Gabriel acabaram de ler? O que é Que que você... cada um falou que o caráter é fictício, pode ser reais, de fatos reais, históricos ou irreais. Pronto. Quando vocês começaram a ler, a primeira coisa que vocês leram no início do texto, cada um tinha dizendo que a lenda era tinha característica fantasiosa ou fantástica, né? E fictícia. Então, no livro de vocês, na página 105, tem aí no quadro vermelho, no Aprenda Mais, algumas características de lendas, além das que vocês pesquisaram. Tem assim, ó, são ricas em ações, permanecem no tempo, isto é, sempre são atuais. Sua autoria é desconhecida, refletem a maneira de pensar e a cultura de um povo, destacam algum personagem do folclore desse povo e costumam ser transmitidas oralmente de geração para geração. Então, uma curiosidade sobre as lendas, até a que a gente leu, sobre Potira. As lendas, a gente não sabe quem realmente criou essa lenda. A gente não sabe quem foi que escreveu, quem foi que inventou, porque elas são passadas oralmente, ou seja, faladas de geração para geração. O pai passa para o filho, quando tem um filho, passa. Então, é passada de avô para pai, para filho, de geração em geração. Por isso que a gente não sabe quem realmente criou tal lenda, a lenda que a gente lê, tá certo? Agora a gente vai deixar um pouquinho o gênero lenda de lado e nós vamos estudar um pouquinho o que é o texto. Depois, mais na frente, vocês vão ver que no livro de vocês tem outras lendas, tá certo? Mas antes a gente vai ler isso aqui na página 105. Quem é que poderia ler esse primeiro parágrafo para mim? Eu posso ler, tio? Pode, vai lá, Letícia. O texto. Como você provavelmente já se deu conta, de acordo com o que vimos estudando até agora, em linguagem tudo é interação. Como se dissemos no capítulo anterior, ao proferirmos a mais simples palavra para alguém, termos uma interação, pedir, ordenar, agradecer, chamar atenção, lembrar, etc. E a pessoa, quando você fala ou escreve, quer ser compreendido, o seu interlocutor que compreendê-lo. Por isso, dizemos que o senso de comunicação depende das pessoas envolvidas que cooperam umas com as outras para produzirem sentido. Entendeu? É mais ou menos como um esporte coletivo, como o futebol. Você pode querer jogar sozinho e fazer uma porção de gols numa barra sem goleiro. Mas qual seria o sentido disso? É preciso interagir e toda interação se dá por meio de textos. Pronto. No começo do que a Letícia leu, tem aí que a linguagem, tudo na linguagem é por meio da interação. Vocês poderiam me explicar com as palavras de vocês o que seria essa interação? Diálogo. Diálogo. Seria um diálogo. O que mais? Gestos. Gestos. A interação, como é que se dá? Por exemplo, numa conversa, como o Caio falou, em um diálogo. Como é que se dá a interação em um diálogo? A escrita.
na escrita, a interação pode ser falada, escrita. Então, me diga agora como é que se dá essa interação em um diálogo, como o Taime falou, em um texto, como o Miguel falou. Por exemplo, a interação em um diálogo se dá da seguinte maneira: quando eu falo e a pessoa, que é o meu interlocutor, se comunica comigo, me responde. Eu entendo o que você fala, você entende o que eu falo. E a gente troca informações. Isso é interação. Por exemplo, nessa aula aqui que nós estamos tendo virtualmente, está ocorrendo interação? Tá. Sim. Porque a senhora está falando e a gente está respondendo. Sim, porque eu estou falando, vocês estão me respondendo, então está tendo interação e troca de informações. Então, nessa aula está havendo interação. O livro de vocês dá um exemplo aí, para explicar o que é interação. Por exemplo, no futebol, não se joga apenas com uma pessoa. Mas se você quiser jogar futebol sozinho e fazer vários gols sem o goleiro, você faz. Mas tem algum sentido esse jogo? Você jogar sozinho sem o goleiro? Não. Não tem sentido. Nem graça não vai ter. Tia, Né? Não, é tipo jogar não, por causa que futebol é um jogo Não, porque o futebol é um jogo para jogar em grupo. Exatamente, porque o futebol um jogo coletivo. é um jogo que se joga em grupo, ou seja, um jogo coletivo. Então, você poderia jogar, mas não faria sentido. Do mesmo jeito, é a comunicação. Ela tem que ser interativa. Não adiantaria nada eu estar falando, se eu não tivesse um retorno de vocês. Isso não seria interação. Eu falar e vocês nunca me darem um retorno, me mandarem as atividades. Então, não estaria acontecendo interação, mas como vocês falaram, nessa aula está havendo interação, porque eu falo, vocês respondem, e isso é interação. E a interação acontece no diálogo, como o Taime falou, na escrita também, como o Miguel falou. Em todo tipo de comunicação tem que haver interação. No quadro azul tem assim: texto é uma atividade interacional comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto. Então, o texto é uma ação interacional e é comunicativo. Mesmo não sendo falado, quando você lê o texto e você entende o que aquele texto está passando para você, está ocorrendo interação. Tá certo? Tia. Agora, oi. Tia, tem alguém mandando uma mensagem aqui no chat pedindo para dar uma falar alguma coisa aqui com os alunos. Eu não sei quem é. Tá com o nome de Isaías Braz, mas parece que é o Júnior. Não tenho certeza. Parece que é o Júnior. Pronto, Júnior. Pode ficar à vontade, certo? Tá certo, professor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir para vocês desligarem. Todo mundo desliga o microfone. Quiser falar, fala no chat, tá certo? Eu queria falar de forma bem rápida com vocês e bem sucinta. Eu queria só parabenizar aqui os professores e a vocês, tá certo? Nós estamos passando por esse momento extremamente único, né, de distanciamento, mas a escola vem contribuindo para que realmente vocês não possam ter nenhuma perda substancial no quesito do conteúdo, tá certo? E vocês possam aproveitar o máximo possível dessas aulas que são tendo online, tá certo? O que a gente percebe é que existe um acompanhamento bem rigoroso por parte da direção em relação a essas aulas. Inclusive, vocês vão verificar que essas aulas estão sendo gravadas. Se vocês quiserem rever essas aulas, elas estarão lá no YouTube, tá certo? Mas a minha vinda aqui, eu vou falar muito rápido para que vocês não possam perder tempo e a professora não possa perder o raciocínio dela. O que é que acontece? Hoje e ontem, o professor
alguns professores me falaram em relação a algumas brincadeiras em algumas turmas. Então, eu queria falar de um modo geral. Eu estou passando em todas as turmas. Então, na verdade, significa dizer o quê? Não existe nenhuma justificativa para tipo de brincadeira, como, por exemplo, tá cortando o microfone do professor, do próprio colega. Vocês precisam aproveitar o máximo possível desse momento, pessoal. Esse momento que é extremamente importante para que todos possam dar continuidade ao estudo de vocês, à construção do conhecimento de vocês, tá certo? Eu espero que isso não tenha sido na turma de vocês, mas se algum aluno pretende brincar, tem que pensar duas vezes, tá certo? Que nós vamos ter uma reunião na semana que vem com os alunos, não, minto, com os pais, tá certo? Para que a gente possa discutir algumas coisas. Eu vi aqui no chat algumas de vocês perguntando como é que vai ser a prova. A prova de vocês provavelmente será online. Eu não vou antecipar nada, porque é muito extenso, tá certo? Mas vai ter uma provinha e é online, tá certo? Mas esse não é o momento da gente pensar em prova, e sim prestar atenção no que a professora tem a dizer e aproveitar o máximo possível. Eu gostei muito quando a professora disse da interação de vocês. Justamente, utilize o chat. Se não der certo no chat, vai lá abre o microfone. Professor, dá licença, posso fazer uma pergunta? Se ela não puder responder no momento, ela para um pouquinho, depois responde, tá bom? Então, não precisa ter pressa em relação à reunião. A gente vai marcar. É na próxima semana. Nós vamos se organizar. Nós estamos pensando da melhor maneira possível como a gente vai fazer essa reunião. Aí o coordenador, o Robério, ele vai estar avisando a vocês, tá bom? Desejar a vocês uma boa tarde, uma boa aula para todo mundo, tá certo? E que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, professora. Boa aula. Até mais. Por nada, Júnior. Obrigada. Vamos lá, pessoal, continuar. Pronto. Miguel, pode ler a tirinha. Legal. Será que eu também posso participar das Olimpíadas do Saci? Com certeza, Xaxá. Ô, João, ainda tem vaga aí no time de futebol paraolímpico? Pronto. Vocês conseguiram entender o sentido dessa tirinha? Vocês entenderam o que a tirinha quis repassar para vocês? Eu não entendi muito, né? Mas, né? Na verdade, não. Eu entendi, mais ou menos. É Pronto, que eu cheguei faz pouco tempo e eu não sei a página. É a página 105, amor. Obrigada. Pronto, vamos lá. Desliga os microfones. Eu vou. O Miguel leu. Eu vou só reler para que você. Porque muita gente disse que não entendeu, tá certo? Tia, Oi. no chat, o Reginaldo Nascimento está falando que não entendi. Pronto. Tá falando, não Gente, entendi. vou fazer assim, tá certo? Para que não fique atrapalhado, vocês agora vão responder no chat. Eu vou deixar o meu chat aqui aberto e vocês respondam, que eu vou ficar lendo as respostas de vocês, tá certo? Pronto. Vou explicar de novo. Vou ler de novo o que o Miguel já havia lido, só para fixar e para ver se vocês conseguem compreender, certo? Diz assim: legal. Será que eu também posso participar das Olimpíadas do Sacis? Com certeza, Chachado. Ô, João, ainda tem vaga aí no time de futebol paraolímpico? Vocês estão percebendo que tem imagem, né, como toda tirinha, e tem falas. Então, tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós vamos já observar, observando as imagens, o que é que essa tirinha quer dizer para vocês, o que é que ela quer passar, qual é o humor dessa tirinha, tá certo? Para compreender essa tirinha, fazemos uma leitura das imagens, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal, que são os enunciados.
A compreensão se dá mais ou menos como um somatório dessas linguagens e dos seus significados. Então, para entender essa tirinha, você tem que ler, obviamente, e também prestar atenção nas imagens. Na outra página tem umas perguntas sobre a tirinha. Eu vou fazer essas perguntas, vocês vão me responder, tá certo? A partir dessas perguntas e dessas respostas, vocês vão entender o sentido da tirinha. Vamos lá. Página 106. 1. No primeiro quadrinho, quem são os personagens negros que usam gorro e têm apenas uma perna? O Sacis. Muito bem. Então, os personagens do texto são os Sacis. 2. Os personagens que aparecem no segundo quadrinho são o mesmo do primeiro quadro? Não, Não. porque tem Tem duas pernas. Não, eles são diferentes. Os outros, tia, os do segundo quadro, eles têm duas pernas e o Saci só tem uma. Eles são bípedes no segundo quadro. Exatamente. No primeiro quadro, vocês veem que o Saci só tem uma perna. No segundo, são sacis diferentes, que têm duas pernas. 3. Por que o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paraolímpico, pessoal? porque eles têm duas pernas. O Saci tem uma perna, é que eles têm duas. Aí você lembra que hoje à tarde você vai fazer o dever aqui com a mamãe, tá bom? Tem alguém aí com o microfone ligado? Pronto. Então, voltando ao meu raciocínio. Por que é que eles são diferentes? Porque os do primeiro quadrinho têm apenas uma perna e o do segundo quadrinho tem duas pernas. Então, por que é? A pergunta é, por que o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paraolímpico? O Miguel respondeu no chat. Porque eles têm duas pernas. Exatamente. Tia, essa tirinha quer mostrar que qualquer esporte não depende do tipo de pessoa nem do que ela possui, é sempre um esporte em conjunto, né? É isso que ela quer trazer? Vou já te explicar, tá certo, Thay? Certo. Só terminar essa pergunta, a quarta pergunta. Para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento de mundo. Por exemplo, você saberia dizer qual é o torneio esportivo ao qual o autor da tira se refere de maneira indireta? Olimpíadas. Muito bem. As Olimpíadas e também as Paraolimpíadas. No nosso entendimento, sem levar em consideração a tirinha, quem são os atletas que participam das Paraolimpíadas, pessoal? Os que participam da Paralimpíadas, eu acho que Paralímpicos. com deficiência. Então, pessoal, Alguém que tem alguma paralisação. são pessoas que têm algum tipo Alguma paralisação. Tia, alguma coisa assim, eu não sei. Tia, desligaram o microfone da senhora, tia. Bora lá. Vocês vão desligar o microfone e agora eu não quero mais nenhuma resposta no microfone. Eu vou querer as respostas apenas no chat agora, tá certo? Vamos lá. Apenas no chat as respostas. Porque para facilitar a compreensão de vocês, porque eu estou percebendo que vocês não estão entendendo. Então, respondam essas questões apenas no chat, tá certo? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o sentido da tirinha. Na Olimpíada, nas Paraolimpíadas, quem participam dessas Paraolimpíadas são as pessoas que têm algum tipo de deficiência. São atletas que têm algum tipo de deficiência.
Qual é o humor dessa tirinha? Vou explicar para vocês. No nosso folclore, o Saci só tem uma perna. Então, na tirinha, os que participariam das Paralimpíadas são os sacis que têm duas pernas, porque é como se eles tivessem uma deficiência, porque normalmente o saci só tem uma perna. Entendeu? Entenderam? Pronto. Vamos passar. Nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, nas charges, etc., a fala dos personagens é sempre indicada em balões. Em outros textos que utilizam apenas a linguagem verbal, como as fábulas, as parábolas e as lendas, a fala do personagem e do narrador são indicadas nos parágrafos. O parágrafo é um bloco de ideias estreitamente relacionadas. Os parágrafos são indicados com o recuo de margem do enunciado que se inicia com letra maiúscula. Como aconteceu nesse parágrafo, fizemos um pequeno recuo e começamos. Nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos. Pronto. O que é que esse parágrafo está dizendo para a gente? Que na charge, nas tirinhas, a gente encontra dois tipos de linguagem, que a gente já estudou, que é a linguagem verbal, que é a falada ou a escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Em outros tipos de texto, como as fábulas, as lendas, só existe a parte escrita. Então, para iniciar essas lendas, essas fábulas, esses textos que vocês para vocês escreverem, vocês têm que iniciar com parágrafo. O que é o parágrafo? É um recuo no começo da sua fala e é iniciado com letra maiúscula. É muito importante que vocês já tenham internalizado isso, que todo texto que você vai escrever, sendo narrativo, esse texto tem que começar com um parágrafo, tá certo? Aí, vamos aí passar para essa parte que está em vermelho. A fala dos personagens e a pontuação. O que nós vamos estudar aqui basicamente os tipos de discurso que a gente encontra nos textos, tá certo? Vamos lá. Em uma narrativa, o narrador normalmente utiliza dois recursos linguísticos para repassar a fala dos personagens. O discurso direto é quando o narrador transcreve a fala do personagem diretamente, como se ele próprio estivesse falando. Nesse caso, a fala se inicia com o travessão. Aí no quadro tem alguns exemplos. Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Aí tem o travessão e a fala. Não se preocupe, Potira. Eu voltarei. Disse ele. Oi. Dá licença, o Gabriel quer ler, tá dizendo aqui no chat. Pode ler daqui a pouco, tá certo, Gabriela? Quando eu terminar de explicar, você lê a outra parte. Então, vamos lá. O que é que essa parte que eu li diz? Que o texto, a narrativa com personagens, ele tem duas formas de colocar as falas dos personagens, ou seja, o discurso do personagem. O primeiro tipo é o discurso direto, tá certo? Que é quando o narrador do texto usa o travessão e coloca a fala do personagem como se fosse o próprio personagem falando. Como assim, tia? Eu não estou entendendo. Por exemplo, eu estou narrando o texto e vou dizer assim, e a menina falou. 2 pontos, eu coloco o travessão e coloco a fala do meu personagem. Isso se chama discurso direto. O que o Gabriel vai ler agora é o que a gente chama de discurso indireto. Vamos lá, na página 107. Gabriel, pode ler o discurso indireto. Discurso indireto. O narrador se apropria na fala do personagem e o reduz de maneira indireta. Nesse caso, não se usa travessão. Pronto, aí tem aí o exemplo. Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira se separaram,
pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Ele disse a Potira que não se preocupassem, e ela pediu para Tupã protegê-lo. No discurso indireto, é quando o narrador está narrando a história e ele fala o que o personagem falou. Só que, qual é a diferença? A diferença é que no discurso direto, o narrador usa o travessão e usa a fala do personagem. E no discurso indireto, o narrador mesmo escreve o que o personagem falou. Como assim, tia? Não estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês de discurso direto. Mariana falou. 2 pontos, travessão. Oi, amiga. Tudo bem? Nesse exemplo, imaginem que isso está escrito, tá certo? Nesse exemplo, é o discurso direto. Por quê? Porque eu usei o travessão e coloquei a fala da minha personagem. Agora, no discurso indireto, como é que essa fala ficaria? Mariana perguntou se a sua amiga estava bem. Pronto, ponto. Vocês conseguem perceber a diferença do discurso direto e do discurso indireto? Ou ficou um pouco confuso? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Eu não tive dúvida. Pronto, ótimo. Estou vendo aqui no chat que todo mundo está dizendo que entendeu. Consegui entender. Ótimo, sem dúvida. Entendi, estou acompanhando aqui. Ótimo. Se não tem nenhuma dúvida, né, sobre isso, sobre o discurso direto e o discurso indireto, eu vou dizer para vocês agora qual é a atividade que vocês vão fazer. Porém, eu também colocarei lá no Google Sala de Aula, tá certo? Vocês vão fazer a página 107 e a página 107, página 108, página 109, página 110 e 111. Por que tantas páginas? Porque todas essas páginas é relacionado ao que nós estudamos, tá certo? Apesar de ser um assunto pequeno, é um assunto muito importante, que é sobre o texto, sobre a interação, sobre a comunicação e sobre os 2 tipos de discurso, o direto e o indireto. Vou colocar agora, ao sair da aula, lá no Google Sala de Aula, as páginas. Eu espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá certo? Como alguns estão fazendo, vão no WhatsApp, me perguntam. Que assim que eu tiver disponível, tá certo? Eu responderei a vocês. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tia. Fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima aula, pessoal. Beijo. Qual é a próxima aula? Pra quem tá perguntando, Se você não sabe, imagine eu. é as páginas 107 a Eu do nada tô rabiscando aqui meu caderno com o meu livro Você é com o delícia. negócio que apaga, com a minha caneta que apaga. Letícia, você Sério. vai ter que me ensinar como fazer edit, viu? Ave Maria, mulher. Ai, que livrei da Nara. Hoje de manhã ela tava me infernizando, eu dei vácuo nela. Eu também te dei vácuo.